Olá! Muito boa noite para vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Para você que está aqui no replay, então sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e as suas formas de mapear. Sejam todos muito bem-vindos. E é muito importante a gente entender que é possível sim trabalhar esse processo de ansiedade. Olá, seja bem-vinda! Tudo bom com você? Olá! Como estão as coisas? Ansiosos? Hoje é um tema que é bem típico, né, dos dias de hoje, né, da gente conseguir vencer, da gente conseguir superar esses processos, né, de tanta cobrança que a gente tem de fora e de dentro. Hoje a gente vai falar disso. Eu vou contar um pouquinho da minha história para as pessoas que não me conhecem lá de trás, da minha adolescência, de como eu era extremamente ansioso, de alguns episódios que eu tive na minha vida e que foi bem complicado, sabe? Eu tive um momento em que eu tive um desmaio, né? E eu vou falar sobre isso, porque excesso de cobrança, né? Um excesso de coisas. Olá, Kleber! Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite para você também. Muito bom estar com você aqui. Muito bom. Né? O pessoal da área da educação passa muito por esse assunto, né, Kleber? Ansiedade, né? Ansiedade de cuidar dos alunos, ansiedade nesse período de pandemia, de você ter que dar muita aula online, aquela ansiedade de você ter que preparar uma aula, dar conta, e realmente a gente sabe o quanto isso faz com que a gente saia do equilíbrio, né? E isso aí eu admito que os profissionais da área da educação sofrem muito, né? Por conta das instituições, né? Cobranças de poder ter atenção dos alunos, né? Então realmente é um assunto que faz com que a gente precisa refletir de como nós estamos, né? Do que a gente pode mudar para melhorar a nossa qualidade de vida, porque a ansiedade, a gente vai falar sobre isso, ela faz com que nós entremos num nível de desgaste tão grande, mas tão grande, que a gente chega a ter colapsos, né? Pessoas têm uma série de transtornos e hoje eu vou falar de uns 3 ou 4 aproximadamente, né? Que fazem mal, né? Oi, Cris, boa noite, seja muito bem-vinda, tudo bom com você? Cris também da área da educação, estava falando aqui com o Kleber, que é um professor, justamente sobre esse processo, né, do quanto é desgastante, você que teve, né, num período aí em área de direção, que eu acompanhei, esse dilema seu, né, então realmente é um processo de muito desgaste, né. Bom, eu quero saber se tá bom o áudio, se vocês estão me ouvindo bem, se tá bom para vocês, está chegando, se tá com qualidade do áudio. Vocês confirmem para mim, coloquem aí por favor nos comentários se tá bom o áudio, se vocês estão me ouvindo bem. Olha, o Google resolveu se intrometer mesmo com o bloqueio. Olá, Erte, tudo bom, querido? Que saudade, muito bom estar com você aqui também na nossa live para a gente falar justamente sobre esse assunto aí que vem desequilibrando muito a gente, né? Tem tomado muito a gente e eu quero começar convidando vocês, né, a uma reflexão, né? Como a gente tem muita informação, o pessoal vai chegando e a gente vai falando aí, né, sobre as informações. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês
E eu gostaria que vocês interagissem comigo aqui hoje, né? Vocês têm o hábito de dormir e acordar cansados? Vocês dormem e acordam cansados, com sentimento de cansaço, de que aquele sono ele não foi restaurador, de que ele não foi suficiente para você. E como é que quando você acorda, independente de você fazer ou não atividade física? Você sente que o teu sono tem sido reparador, que você acorda bem descansado, bem leve, ou você sente que o teu sono não tem sido suficiente? Fala para mim, vocês que estão aqui comigo, para que eu possa saber como é que tem sido o sono de vocês, se vocês têm sido o suficiente para alimentar vocês ao longo da jornada de um dia inteiro de trabalho, ao longo de uma jornada de um dia inteiro de estudo, de uma jornada de um dia inteiro de uma série de compromissos que nós temos e que muitas vezes as pessoas dizem que precisamos ter mais de 30 horas, mais de 40 horas num dia, porque 24 horas não é suficiente. E, na verdade, nós não vamos falar sobre esse assunto hoje, mas é um excesso de compromissos e um baixo foco, né, e controle das rotinas e priorização. Mas muita coisa a ser feita sem priorização, sem um mapeamento, faz com que a gente fique ansioso sim também. Então, é importante a gente ter essa percepção. Então, vocês estão conseguindo falar? Estão conseguindo responder aqui? Deixa eu ver se os comentários estão tão ativados aqui, sim, para vocês poderem perguntar e interagir aqui comigo. Bom, enquanto vocês colocam aí essas informações de como é que é o sono de vocês, eu vou contar aqui uma historinha rápida aqui da minha história com a ansiedade, né? Para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa acelerada por natureza, de fala rápida, em que eu tenho muitos compromissos profissionais, compromissos familiares. Quem não, né? Quem não hoje em dia? Mas num exercício de equilibrar esse excesso de cobrança e de atender a todas as pessoas, né? Tanto profissionalmente, tanto como no meio pessoal, no meio familiar. Então, o que acontece? Quando eu estudava por volta dos meus 14 anos, eu queria ter uma independência financeira. Né? Para quem não me conhece, eu tenho, assim, ao longo desses anos, com 47 anos, só 3 anos de carteira assinada. O resto foi tudo empreendendo, com meus próprios negócios, com parceiros, e isso sempre esteve muito vivo dentro de mim. E aos 15 anos, eu queria ter o meu próprio dinheirinho, né? Não depender de mesada, não depender ali dos meus pais, para que pudessem me liberar o dinheiro e eu ir no cinema com os amigos, com a namorada, né? Comprar uma roupa que eu gostasse, um som, um disco. Na época era disco, era vinil, né? Quem é dessa época entrega, né? E aí o que acontece? Eu tive a oportunidade de estudar e trabalhar. Então eu saía muito cedo de casa, porque a minha aula começava às 7 horas da manhã. Então eu saía de casa às 5:30 da manhã. Então eu acordava aproximadamente 4:30 da manhã. E chegava na escola cedo, que eu gostava de ser pontual. Puxei esse exemplo, né, do meu pai, que era uma referência para mim, né, de pontualidade, de exemplo, bons valores que ele me passou, de responsabilidade, de ser uma pessoa que se compromete com o horário que cumpre, que marca. E o que aconteceu? Eu saía da escola, que acabava 12:30, e pegava numa lanchonete às 13 horas, 1 hora da tarde. E eu ficava até às 7 horas da noite, porque era um turno de 6 horas de trabalho. Eu era entregador. Eu saía de lá e ficava aguardando a minha irmã, que trabalhava... eu estava trabalhando em Copacabana, minha irmã trabalhava em Botafogo, e ela vinha de Botafogo
em Copacabana, me buscava e a gente voltava para casa. Então eu chegava em casa por volta de umas 8h30, 9 horas da noite, cansado, porque ainda não tinha, né, um preparo aí, o organismo ainda estava se construindo como adolescente, então eu tinha que estudar e trabalhar, né, com muita responsabilidade em ambos, porque não podia falhar nas minhas notas. O que aconteceu? Como eu queria juntar dinheiro numa quantidade específica, o entregador ele tinha aí um percentual de comissão sobre aquelas entregas. E o que aconteceu? Eu comecei a ficar muito ansioso para entregar e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E o que aconteceu foi que eu saí igual um foguete, né? Eu pegava o sanduíche, entregava igual um doido, voltava, às vezes minha mãe passava pela rua, me via, falava comigo e eu passava igual um foguete. Até que meu organismo não aguentou e eu na rua tive um troço, desmaiei e fui acudido ali pelas pessoas que me viram. Eu estava com o uniforme da lanchonete, que era conhecido ali, me levaram para lá. E aí fui para o médico e descobri que eu tive uma crise de ansiedade e esgotamento. Um esgotamento físico, mental e emocional. O que acontece quando a gente tem um esgotamento físico, mental e emocional? E nós vamos falar sobre isso hoje. É que nós passamos por um desgaste que o nosso corpo, a nossa mente, ela tem como se fosse um disjuntor, né? Que ela, para que a gente não tenha, ela desliga a gente, né? Dá um off, um apagão, para que a gente não sofra aí danos maiores, né? No cérebro, na mente, no coração e em outros órgãos. E aí eu tive que parar de trabalhar, porque os meus pais não permitiram mais por conta do que aconteceu. Esse foi o primeiro episódio que eu tive na minha vida de ansiedade. E isso fez com que eu passasse a perceber que eu precisava tratar isso e que eu era uma pessoa assim acelerada. Só que eu não mudei muito isso e só quando mais velho, né, conhecendo, né, da parte de desenvolvimento humano, eu percebi que eu estava tendo aí um desequilíbrio, né? Como eu perguntei a vocês, né? Eu acordava cansado, dormia pouco, mas quando dormia muito também acordava cansado do mesmo jeito. E o que aconteceu foi que eu estava indo via ribanceira abaixo, eu estava indo para o abismo, né? Estava perdendo saúde cada vez mais. E esse perder saúde faz com que a gente vá se desinteressando, né, pelas coisas, pelos sonhos, pelos objetivos, porque a gente vive cansado, a gente só quer dormir, nós não queremos ter outros objetivos. Vocês se identificam com isso? Vocês estão conseguindo ver? Eu não sei se a gente está com um bom sinal aí, porque está dando aqui uma interferência, uma oscilação de saindo, de voltando. Eu estou percebendo que ela entra, ela sai, ela conecta, ela desconecta aqui no Instagram. Vocês conseguem me confirmar se vocês estão me vendo bem? Eu tinha aqui perguntado e aí eu não vi os comentários. Eu não sei se vocês estão me vendo, se vocês estão conseguindo me assistir. Mas aí a gente toca aqui, vai tocando aqui. Bom, outro fator que é muito importante é saber se a gente tem excesso de futuro. Você tem excesso de futuro, excesso de preocupação com o futuro? Você sofre com essa questão do futuro na sua vida? De ansiedade, de como vai ser o meu futuro, de como é que vai ser a minha vida, como é que vai ser esse ano, como é que vai ser ano que vem, como é que vai ser minha vida daqui a 5 anos, como é que eu vou envelhecer, como é que vai passar para mim uma vida será que eu vou ficar saudável? Será que eu vou conseguir alcançar os meus objetivos? Será que eu vou conseguir alcançar os meus sonhos? Como é que é isso para você? Você tem esse sentimento de sofrimento pelo seu futuro? Porque esse também é um sinal de ansiedade. Bom, e isso é uma coisa que esgota o cérebro. Isso é algo que vai desgastando ao longo do tempo. E entenda bem,
a gente vai criando na nossa vida o que se chama de um inferno psíquico, né? Em que a gente entra num nível de esgotamento tão grande que você deixa de ser feliz porque a tua vida está um caos, está um verdadeiro inferno. E perceba que pessoas que são muito ansiosas têm uma série de sintomas, né? Ou há um estudo de um neurocientista em que ele mapeou mais de 100 sintomas de ansiedade. Imagina isso, 100 sintomas de ansiedade. Entre eles, o mais comum e que eu observo nas pessoas que eu conheço que são ansiosas e que tentam trabalhar, que passam por crises de ansiedade e que tomam medicamentos até pesados, né, que passam por psiquiatra, passam por tratamentos mais severos, mais agressivos, elas têm o que é a cefaleia, né, que é aquela dor de cabeça constante, pessoas que têm aquela dor que não acaba, né, e não adianta tomar remédio muitas vezes para dor de cabeça, ela acaba ficando dopada. Por quê? Porque isso é o nosso corpo, é o nosso cérebro gritando para você mudar de estilo de vida, gritando, pedindo socorro para você. E muitas vezes o que acontece é que nós ignoramos esse pedido de socorro, e aí o que acontece com esse pedido de socorro? Ele vai aumentando, aumentando e aumentando, até que nós não damos conta e temos uma crise de ansiedade. Oi, Fabi, boa noite, bem-vinda! Bom que você esteja aqui compartilhando aqui, né? Fabiana, que é gestora de uma grande empresa, né? Que tem muita responsabilidade e sabe muito bem também, né? A gente convive com isso, né? Essa questão da ansiedade, da preocupação, né? De gerir pessoas, de poder estar com pessoas, atender clientes, atender colaboradores. Mas vamos lá. Outro ponto que é muito importante é a questão de uso de celulares. E aí eu vou fazer uma pergunta. Você tem ideia do seu tempo de tela? Olá, seja bem-vindo. Você tem ideia do seu tempo de tela? Coloca aqui para mim nos comentários se você tem noção do tempo que você passa online, conectado em devices, né? Aplicativos, aparelhos, computadores, celulares. Você tem ideia de quanto tempo você passa conectado? Fala para mim, interage aqui comigo. Quanto tempo você passa conectado para que você perceba exatamente isso? Entenda uma questão. Existem aplicativos, né? Hoje eu tenho no meu celular e tem aplicativos que já vêm até nativos que dão para você, oi meu amor, minha esposa maravilhosa, conseguiu chegar a tempo dos seus compromissos. A Fabiana está falando que ela não tem ideia, mas é muito tempo, principalmente no home office. E a gente vai falar também dessa questão do home office, que ele veio para que tivéssemos algum tipo de qualidade de vida, porque a gente estava em casa, né? Estamos em casa, muitos profissionais estão em casa, né? E acabam que não tem o trânsito de ida, de volta, deveriam ter 2, 3, 4 horas de tempo a mais para ter qualidade de vida, investir em si próprio, investir na sua família, nos seus projetos pessoais. E o que acontece é que as pessoas estão trabalhando mais e mais e mais, estão ficando mais e mais e mais em redes sociais. Então entenda bem, o uso de celular, ele foi comprovado pela neurociência, e hoje eu estudo, hoje eu faço uma pós-graduação em neurociência do aprendizado, justamente para que eu possa me aprofundar e compreender melhor os meus clientes, os meus alunos e os meus mentorados, que o celular ele tem um nível de viciação idêntico à cocaína. Só que a cocaína ela pode levar semanas,
a pessoa, né, o usuário de drogas, consumindo a cocaína, iniciando, né, no vício da cocaína, ele pode levar semanas até ele efetivamente estar viciado. E o que acontece com o celular? Em algumas horas, você gera no seu organismo a dopamina. E você vai ficando viciado nessa dopamina. E é tão rápido que os jovens, os adolescentes, têm o efeito colateral do mesmo da droga, em que os pais tentam tirar o celular para que fiquem menos tempo em uso de tela, por conta da tela azul, que também prejudica a melatonina, né? Para aquelas pessoas que não sabem, a melatonina é o hormônio ligado ao sono, ao descanso, né? Ao relaxamento, em que à noite, quando nós vamos dormir, e no escuro preferencialmente, nós temos a produção, né, do hormônio da melatonina. Então, as pessoas que ficam com o celular muito tempo ligado, com a tela azul, à noite, até altas horas. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo, querido. Com a tela do celular, ela diminui o tempo de melatonina no seu organismo. E o momento que é o ápice, né, a onda do hormônio da melatonina, né, por volta de umas entre 21h30 e 23h30, acaba que ela está acordada nesse momento, ou ela está trabalhando, ou ela está numa rede social, ou ela está vendo Netflix. Tudo bem que é um descanso, mas ela está conectada a uma tela. E o que acontece? A onda da melatonina, ela perde o fluxo em que vai fazer o hormônio do bem-estar, do relaxamento, em que uma série de órgãos do nosso corpo que vão se reestruturar, reequilibrar, realimentar com essa melatonina, perde essa onda. Então, lembre-se de que o celular, apesar das pessoas terem ciência que ele é prejudicial em excesso, mas as pessoas não têm consciência. Muitas vezes você tem ciência, você sabe que faz mal, mas você não tem consciência, você não interiorizou isso, você não colocou isso como algo que precisa de uma limitação. E o que acontece? O seu organismo não fabrica homeostase. E aí, a homeostase é o equilíbrio do organismo. A capacidade do teu organismo, a homeostase, faz com que o seu organismo se mantenha constante, que ele consiga atender às demandas de trabalho, às demandas de projeto. E se você desequilibra, o seu organismo ele vai perdendo essa homeostase, essa capacidade de responder, né, de reagir às demandas que são existentes. E, bom, esse ponto já é suficiente. A gente poderia fazer uma live só falando de celular e os efeitos, os malefícios do celular, né? Porque a gente está nós estamos na era da intoxicação digital. Vocês concordam comigo que nós estamos na era da intoxicação digital? Você já se sentiu intoxicado? Eu ouvi um tempo atrás uma pessoa conhecida minha que ela falou que a vontade dela era varejar o celular na parede, que ela não aguentava mais falar com pessoas no WhatsApp, falar com pessoas do trabalho, responder e-mails, porque o celular ele criou uma independência para nós, porém ele criou eu diria para você, uma escravidão. Eu não sei se você, com que você trabalha, aí, alguns de vocês que estão me assistindo hoje, mas o celular ele criou uma escravidão. E aí as pessoas ficam com a ansiedade de quê? De responder rapidamente. Elas veem um chamado, tem um chamado no celular, e aí o que acontece? Ela para o que ela está fazendo, ela se desconcentra do que ela está fazendo, de coisas que são importantes, e o que acontece? Ela acaba que fica ansiosa para responder, fica ansiosa para ver quem é. Tocou uma vez, a pessoa fica, meu Deus, quem é? Será que é importante? Será que ela está precisando de mim? Será que é urgente? Quando na verdade ela só quer, tem a curiosidade e a ansiedade. Eu tenho um amigo meu, muito querido, em que ele
falou para mim, e eu demorei para compreender isso sobre essa questão, é que ele trabalha com o celular de forma atemporal. O que é atemporal? Ele não responde na hora o celular. Você pode ver no celular dele que ele deu check, né? Aquele check azul, ou seja, ele visualizou, porém, ele dentro de certos horários do dia dele, ele vai responder. Nós trabalhamos juntos. É o Caetano. Vou denunciar ele aqui porque isso aí é uma dica positiva que ele faz e que eu aprendi com ele. Então, a cada tanto tempo, a cada 1 hora, ele revê a cada 5 minutos, né, aqueles 5 minutos para responder, ou a cada 2 horas, e ele explica para os clientes, ele explica para a nossa equipe que, se for urgente, ligue para ele, porque aí ele vai entender. Então, é muito importante entendermos que o celular ele é uma ferramenta para nos libertar e não para nos escravizar. Você concorda com isso? Você se sente escravizado aí? Oi, Mari, bem-vinda. Você se sente escravizada, Mari, em relação ao celular? Quando acaba a bateria e você fala, meu Deus, eu tenho que carregar, como a gente vê pessoas no shopping, que hoje em dia no shopping, até na praça de alimentação, tem que ter uma tomada na mesa. Vocês já repararam nisso? Que tem uma tomada na mesa, então as pessoas comem conectadas, não estão nem prestando atenção no alimento delas. Então, eu gostaria de falar para vocês que essa era da intoxicação digital prejudica muito a nós e prejudica muito aos jovens. Quem é que tem filho, criança e adolescente? Fala aí para mim, por favor. Vamos interagir aqui para que eu possa saber quem tem filhos, jovens, crianças e adolescentes que já ficam presos, né, a celular. Fala para mim se você tem filhos e se você identifica essa dificuldade deles, dessa prisão ao celular, né, deles quererem usar um celular, deles quererem ficar horas e horas e horas no celular. Lembrando que muitas escolas ainda não aderiram ao formato híbrido, em que você tem uma semana que você estuda em casa e uma semana que você vai para a escola, né? Então, muitas escolas ainda mantêm o sistema de educação à distância, em que é muito tempo de tela, em que o aluno ele fica já 5 horas, aí ele ainda tem que estudar, então a gente fala aí de mais 1 ou 2 horas, e mais o tempo em que ele fica preso ao lazer, que aí ele justifica que é a hora do lazer dele, que é ficar no celular. O que isso está gerando, gente? Tanto para os jovens como para nós, alienação mental. Crianças de 7 a 8 anos, esse é um dado estatístico que me aterroriza, estão recebendo tantos dados para sua memória. Oi, Alessandra, boa noite. Sim, a live vai ficar gravada desde o início, aí depois você pega o comecinho, tá? Fábio, sim, tem uma filha de 13 anos que não larga o celular, mesmo sendo monitorado. Ok. Uma coisa que a gente precisa entender é que vem também a liderança pelo exemplo, e aí eu vou pegar o gancho do Fábio, tá? A gente precisa entender que você limitar o seu filho e você ficar no celular enquanto ele está sendo limitado, você está dando um mau exemplo para ele. Porque a gente aprende que o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Então, muitas vezes a gente está com o celular, diz para o filho não ficar no celular e a gente se pega nessa armadilha de justificar que está trabalhando, que está fazendo alguma coisa e que precisa do celular. Inclusive, quem não vai para o banheiro, olha só. Oi, Val, tudo bom? Seja bem-vinda. Já vou colocar aqui um pouco da intimidade. Quem é que hoje em dia não vai para o banheiro e não leva o seu celular? Porque a pessoa não consegue ficar, às vezes, de 5 a 10 minutos sem o celular.
ela precisa ir para o banheiro, fazer as suas necessidades e ela precisa estar com o celular ali. E às vezes você vê que a pessoa está 20 minutos no celular. Às vezes ela está no banheiro 30 minutos. E o que ela tinha que fazer, ela já fez, ela já está perdida no celular. Então entendam bem, essa quantidade de dados que os jovens, essas crianças recebem, estão gerando alienação mental. Por quê? Pelo fato de que essas informações, esses dados não estão se transformando em conhecimento. Esse conhecimento ele não vira habilidade e por esse conhecimento não virar habilidade, ele acaba que ele não vira ferramenta para fortalecer o eu desse indivíduo, o eu dessa criança, o eu desse jovem. E aí o que acontece? O que acontece é que eles passam a não desenvolver a capacidade de ter boas escolhas nas suas vidas. Isso significa que essa alienação mental gera o que a gente chama de perda de autonomia. Então, os jovens de agora estão perdendo a autonomia de pensar por conta própria, de pensar por si próprios. E isso é algo extremamente perigoso. Vocês querem ver um exemplo que isso acontece muito nos jovens? O que acontece com os jovens e eles não sabem, eu precisei anotar aqui no meu mapa mental para que eu possa seguir um raciocínio lógico. Não sei se vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram falar de alodoxafobia? Alodoxafobia, parece um palavrão, né? Alodoxafobia. A alodoxafobia nada mais é do que o medo da opinião alheia, o medo da crítica alheia. Oi, Stephanie, bem-vinda, tudo bom? Então, o que acontece? Nos dias de hoje, em que os jovens fazem muitos TikToks, em que os jovens fazem muitos stories, fazem posts, né? E que eles ficam online aguardando o like, gerando aquela ansiedade, o que acontece? A mente ela já criou a questão da dependência química e cada like daquele gera a serotonina, como eu falei do vício da cocaína. É como se fazendo uma alusão a um viciado em droga. Cada like pode ser, como o viciado fala, né, um tapa na droga. É como se ele estivesse cheirando uma carreira de cocaína. Então é muito grave essa questão do vício, da dependência das redes sociais. E aí entra a alodoxafobia, que é a dependência, o medo de receber crítica dos outros. Aí vem, por exemplo, um hater que fala mal de um jovem, né, que é um influenciador digital, que tem muitos influenciadores jovens, e o que ele faz? Se mata, se suicida. Quantos casos que não vêm a público de jovens que perdem a sua vida, de jovens que se suicidam? Porque não sabem lidar com a crítica. Não estão preparados, capacitados, fortalecidos emocionalmente para lidar com a crítica. E crítica nós sofreremos ao longo de toda a nossa vida. Receber não, nós receberemos, a grande maioria das nossas vidas, o não. Então, atentem-se que isso pode se tornar uma fobia. Essas são fobias que geram ansiedade. A ansiedade gera isso, essa ligação. Outro, né, que é muito comum para as pessoas que se consideram tímidas, que é glossofobia. Alguém já ouviu falar de glossofobia? Oi, Manuela, bem-vinda. Olá, Amanda, bem-vinda. Alguém conhece a glossofobia? Vou dar uma chance para vocês, hein? Ah, legal! Temos 3 jovens na live. Manu, Amanda e Stephanie. Muito bom, parabéns por vocês estarem aqui. Espero que esse conteúdo contribua para vocês entenderem que vocês podem sim desenvolver na idade jovem, na idade adolescente, a capacidade
de se construir como um indivíduo saudável, um indivíduo que se permite controlar nas suas próprias decisões. Bom, a glossofobia é o medo de falar em público. Quantas pessoas têm medo de falar em público? Quantas pessoas têm medo de encarar uma câmera e se expor para as pessoas? Quantas pessoas têm medo de pegar num microfone? E aí vem um estudo, eu adoro estudos que eles validam, né? Neurocientífico. Alguém sabe se... Eu vou corrigir aqui, né? As pessoas têm medo de morrer, né? Muitas pessoas têm medo da morte, né? E a glossofobia, que é o medo de falar em público, supera o medo da morte. Vocês sabiam disso? Que o medo de falar em público é maior do que o medo da morte? Vocês sabiam disso, gente? Quando eu soube disso, eu falei assim, caramba, eu tenho uma personalidade mais extrovertida, né? E eu conheço pessoas que são mais tímidas, mais reservadas. E quando você fala que elas vão apresentar um trabalho em sala de aula, que elas vão apresentar um trabalho, elas acabam que já suam de véspera, já sofrem de véspera, já têm problemas intestinais, desarranjos intestinais, sudorese, medo, não dormem bem, ficam com insônia, tudo por excesso de futuro, excesso de preocupação, ansiedade. E é isso que a gente precisa entender. Outra, e essa é a principal que eu gostaria de falar para vocês, que são duas. Uma é burnout, né, que eu acredito que vocês já tenham ouvido. Burnout, a mídia massificou muito forte a questão do burnout, que é a questão de você se esgotar, né, de você literalmente ter o símbolo do burnout é um fósforo queimado, né, em que tem um índice, né, que ele tem uma escala de esgotamento, né, em que vai até, salvo o maior engano, vai até o 12, não vai até o 10 não, tá? Eu posso depois deixar uma informação para vocês, mas me deu um branco aqui, eu não recordo precisamente, mas eu acredito que ele ultrapasse o 10, acho que ele vai até o nível 12. E se alguém souber, quiser contribuir, por gentileza, vou agradecer a contribuição. Bom, a síndrome que hoje os jovens e os profissionais, as pessoas mais sofrem, é a síndrome do pensamento acelerado. E o que acontece com a síndrome do pensamento acelerado? Gente, já é essa hora, a hora passa muito rápida, né? E eu ainda não estou nem em 20% do conteúdo. É um conteúdo muito rico, né? E é muita informação. Vocês já perceberam que o WhatsApp, ele tem o acelerador de áudio, em que ele aumenta para 1,5 e 2? Fala para mim, você que está me assistindo aqui, se você já usou ou usa essa ferramenta de utilizar o acelerador do áudio da pessoa falando. Eu, particularmente, eu não uso isso. Justamente para que eu possa exercitar o equilíbrio e a tranquilidade, de ter serenidade para ouvir a pessoa e ter atenção plena. Tudo bem que às vezes as pessoas fazem quase um podcast no áudio, né? Aí tudo bem. Mas quem aqui que está me assistindo coloca no 1,5 ou 2 para ouvir alguém? Responde aqui nos comentários, por favor. Porque tem aí... você não devia. Olha o exemplo. Eu gosto da Lilian, que a Lilian ela é verdadeira. Eu fico do lado dela e ela sabe disso, ela pode afirmar isso, né? Porque às vezes ela vai ouvir, ela acelera. Aí eu fico olhando para ela às vezes no carro, aí eu falo, meu Deus, eu já estou ansioso só de ouvir. Gera ansiedade em mim. O Fábio muitas vezes também. Entendam que essa informação que eu vou trazer para vocês. O WhatsApp, ele tem recebido solicitações para aumentar a velocidade para 3, 4, 5 vezes. 3, 4, 5 vezes. Então, esse, pessoal, são sinais de que a gente está com um desequilíbrio, que a gente está com a síndrome do pensamento acelerado.
e a gente não consegue administrar esse volume de informações para nós. Então, eu quero falar para vocês que a gestão da emoção, ela está ligada à gestão do pensamento. Então, quanto mais acelerado forem os seus pensamentos, mais as suas emoções vão estar em desequilíbrio, vão estar em total desarranjo. E isso vai te gerar uma doença mental, uma doença emocional. Isso vai, ao longo prazo, gerar nas pessoas certas doenças como Parkinson, certas doenças como mal de Alzheimer, porque elas sobrecarregaram essa máquina perfeita que Deus fez e nos presenteou e que a gente não faz bom uso. Mas, Alex, você então é um ser equilibrado, você não se estressa. Eu não falei isso. Em momento algum eu disse para vocês que eu era extremamente sereno. Porém, eu busco exercitar essa serenidade, esse equilíbrio. É um exercício. E como a gente faz isso? Nós fazemos isso com uma série de ferramentas que ajudam a gente. Bom, por conta disso, eu quero deixar uma primeira reflexão para vocês. Eu vou passar mais algumas informações que são importantes, sairmos daqui com informações práticas para que vocês possam utilizar, ok? Quero deixar um presente para você até o final da live, que é uma técnica que vai ajudar você a ancorar na segurança, a ancorar no equilíbrio e te fortalecer no momento de ansiedade. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: você se considera um especialista, uma especialista em preservar o seu cérebro ou em estressar o seu cérebro? Você já parou para pensar isso? Se você é uma especialista em equilibrar o seu cérebro ou deixá-lo doente? As pessoas, elas não entendem, volto a dizer, que antes de nós desenvolvermos certas doenças, nós recebemos aviso do nosso corpo. O nosso corpo, ele sinaliza, ele pede socorro, ele dá sinais. Uma falta de ar. Eu senti a falta de ar. A Lilian lembra disso. As pessoas, eu chegava a botar a mão no joelho para respirar e puxar o ar, porque me faltava o ar. E aí eu vi que aquilo estava me fazendo mal, estava me consumindo. Lilian participou muito disso, foi muita acupuntura para me ajudar a me reequilibrar. E não é só a acupuntura. Então, hoje, o que é normal? Vocês concordam comigo que o normal é ser ansioso? O normal hoje em dia é você ter rancor? O normal hoje em dia é você ser irritadiço? O normal hoje em dia é você ser impaciente? O normal hoje em dia é você ser uma pessoa desprotegida emocionalmente? Sem uma blindagem emocional que te proteja de todos os ataques que a gente recebe, do volume de informações? Isso é importante nós refletirmos. Bom, e eu quero trazer para vocês uma primeira ferramenta, que são 4 itens que vão ajudar você a melhorar a gestão da sua emoção. Acredite que tudo que eu estou trazendo para cá traz realmente um resultado efetivo e comprovado cientificamente. A Alessandra está falando que ela sente uma dor abaixo da costela, que é um sinal. Então, tá vendo? O nosso organismo, o nosso corpo, até isso... Olha, Deus é perfeito, né? Quando Ele coloca para nós, né, essas ferramentas que nos sinalizam. E muitas vezes a gente não atende a esses sinais. Bom, primeira forma de você gerir a sua emoção. Você desenvolver ferramentas para gerir a sua emoção.
jogue cartas. Jogar cartas, baralho, damas, xadrez. Os jovens agora não sabem mais o que é xadrez. Os jovens agora não sabem o que é dama. Vou até perguntar para os jovens que estão aqui, que eu não estou acompanhando todo mundo aqui, que eu estou aqui concentrado com vocês. Mas, meninas, vocês já jogaram damas ou xadrez? Ou conhecem? Mesmo que online? Responde para mim aí. Que isso aí é um exemplo de que você desenvolve a concentração e a atenção plena. E quando você desenvolve a atenção plena, o seu nível de ansiedade diminui. E quando diminui, você volta a ter o seu controle, o controle das suas emoções e o controle da sua mente. Outro ponto que é muito importante, desenvolver o altruísmo. Desenvolver o processo de ajudar pessoas, de ajudar entidades beneficentes, um projeto social, se você tem alguma religião. E aí eu não estou falando de religião não, porque tem projetos sociais até de pessoas que não têm religião nenhuma. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou extremamente apaixonado pelos projetos sociais, de contribuição, de servir ao próximo, de ajudar aqueles que são desassistidos e que estão à margem da sociedade, pessoas que são invisíveis, que são marginalizadas pela sociedade, que não enxerga a dor do outro, não é empática à dor do outro. E desenvolver o altruísmo é comprovado que gera uma onda de endorfina na nossa vida. E tem um estudo, a gente já está chegando no final da nossa live, e eu não cheguei nem na metade do conteúdo, fica a promessa para a próxima semana. Houve um estudo em que um cara, né, era um músico, ele estava na Starbucks, e lá fora a Starbucks ela tem drive-thru, né? E aí ele fez um exercício. Ele falou para a pessoa, o atendente, né? Deixa pago para a pessoa de trás o lanche dela e diga para ela que ela é uma pessoa amada e que ela é uma pessoa importante. A atendente, ela aceitou aquilo e ela noticiou que a pessoa recebeu uma onda dessa endorfina. Só que um estudo, ele aprofundou e o que aconteceu? Alessandra, está aberto, tá, os comentários estão abertos. E aí deve ser algum problema no Instagram, que deve estar com alguma oscilação para poder responder, como você está respondendo. Está liberado aí, tá bom? Então, assim, voltando. Foi feito um estudo a fundo. E o que foi comprovado? Que a pessoa que é altruísta e que ajuda as outras, ela recebe uma onda, ela gera uma onda de endorfina. A pessoa que recebe auxílio, ajuda, carinho, amor, recebe uma onda de endorfina. E agora, algo que eu achei incrível isso. A pessoa que assiste a relação daquela pessoa altruísta com aquela que está recebendo, ela também fabrica endorfina. Você já deve ter visto vídeos em que você via pessoas fazendo bem, contribuindo para as outras, e você se sentiu todo arrepiado. Eu não sei se você já sentiu isso. Eu acredito que sim. Você se sente todo arrepiado, Nossa, isso é uma onda de endorfina que está fabricando em você. Então, ser altruísta ajuda muito em você melhorar e gerir a emoção. Outro ponto que é importante: socializar através de atividade física. Primeira coisa, atividade física gera uma série de hormônios saudáveis. Ele melhora a sua qualidade do sono, a atividade física melhora a sua qualidade do sono. Ela diminui a sua taxa de gordura, melhora as suas taxas, uma série de taxas hormonais. Ela equilibra e tranquiliza. E todo aquele estresse, aí entra o cortisol, que é o hormônio do estresse, faz com que você diminua essas taxas que são
maléficas, prejudicam, né, a sua saúde. Então entenda bem, quando você faz atividade física, mas você socializa, e aí é legal no esporte, aí não precisa ser um esporte de contato, né, por conta do vírus, mas você pode, por conta, jogar vôlei, você pode jogar basquete, você pode fazer natação, esportes que você se relacione, futebol, são esportes de contato e isso faz com que você socialize. E ao socializar, você acaba que você melhora esse processo de gestão emocional. E mais uma ferramenta, mais uma dica muito importante para vocês é a questão de realizar atividades lúdicas. Vocês querem ver um exemplo? Atividade lúdica, eu quero dizer que é escrever, pintar. Vocês já viram aqueles cadernos, aqueles livros para você pintar, que ele vem preto e branco? Ele tem uma capacidade de desenvolver atenção plena, tranquilidade, foco, controle e diminui a ansiedade. Então, esse é um ótimo exercício que é esse processo de escrever, pintar, ler e debates filosóficos. E eu vou fazer aqui uma pergunta, vou fazer umas colocações aqui importantes para jovens que estão aqui. Hoje os jovens com até 20 anos estão sofrendo do que a gente chama de falência emocional. E o que a gente considera falência emocional ou velhice intrapsíquica? A velhice intrapsíquica ou essa falência emocional é você ter uma idade emocional diferente da sua idade fisiológica. Então, dentro desses testes da neurociência, foi comprovado que vários jovens tinham a idade fisiológica de até 20 anos, mas a idade psíquica de 80 anos. Imagina isso. Um jovem de até 20 anos, com 16, 17, 18, com a idade psíquica de 80 anos. Por quê? Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas os jovens hoje em dia, eles estão com dificuldade de tomar iniciativa. Você fala para ele, toma iniciativa, não, aí ele se trava, ele está perdendo a iniciativa. Né? Treino em academia também é válido, Fábio, porque você acaba que interage com pessoas e você está trabalhando ali o exercício que vai gerar toda essa onda hormonal saudável. Tá? Outra, dificuldade de agradecer. Perceba que os jovens, não estou generalizando, mas a maioria, isso tudo que eu estou trazendo é fonte de estudos, né? São fontes de estudos. O jovem está perdendo a capacidade de ser grato. E aí entra um ponto que é muito importante, que a gratidão gera uma alta taxa de serotonina e endorfina. Você já agradeceu, parando para pensar agora, pelo seu dia? Você já agradeceu pela sua vida? Você, quando acordou, você abriu os olhos porque o celular tocou e você automaticamente entrou no celular e mergulhou e navegou e sequer agradeceu pela sua vida? Sequer agradeceu por enxergar as belezas através dos seus olhos, de você ouvir. Às vezes você ouve o barulho do carro, dos carros, do ônibus, né, do trânsito, e você reclama. Muita gente surda gostaria de estar ouvindo. E aí a gente é ingrato, e a ingratidão gera o cortisol. Então os jovens eles estão com dificuldade de exercitar a gratidão, estão com dificuldade de se motivar, né? Porque a motivação ela vem de dentro, diferente do estímulo que vem de fora. A motivação ela é automotivada, ela vem de dentro para fora, né? Os jovens querem tudo rápido e pronto, eles não têm paciência, eles não conseguem esperar. A maioria daqueles que não desenvolveram e não tiveram pais que trabalharam essa questão da inteligência emocional. E entenda, gente, que a inteligência emocional é algo que se desenvolve ao longo da vida. Você não faz um curso e gera inteligência emocional.
Eu vejo uma opção de especialista, e eu não estou aqui para criticar ninguém, mas que eles prometem certas coisas que depende de você e não dele. Ele vai entregar ferramentas como eu entrego ferramentas nos meus cursos, como eu entrego ferramentas nas minhas mentorias, nas minhas lives, nos meus encontros com os meus mentorados, mas depende deles. Hoje, fazendo um aspas aqui que a gente está encerrando, eu tenho um mentorado meu que eu acordei com uma mensagem dele que foi um áudio num dos grupos de mentorados, de mentoria, em que eu fiquei super emocionado que eu acordei, depois que eu acordei, que eu tenho um ritual, acordei, fiz todo o meu dia ali, acordei, depois peguei o celular, fui ouvir a mensagem em que ele estava agradecendo pela mudança que ele teve por ter participado de um processo comigo. E aqui eu não estou me vendendo, não. Eu só estou colocando, enaltecendo ele, não a mim, por favor. E o que aconteceu? Ele colocou uma lista de coisas que ele havia feito, que ele havia conquistado, quantidade de livros, atividade física, projetos pessoais, projetos profissionais, tudo isso graças à decisão que ele tomou de ter as rédeas das próprias emoções, as rédeas dos próprios pensamentos, vencendo a baixa autoestima, vencendo a ansiedade e mudando isso tudo e ressignificando de forma positiva. E lembre-se, todos nós somos capazes disso. Basta você querer. É o processo de autorresponsabilidade. Não delegue para os outros algo que depende de você e não de mim, não do seu marido, não da sua esposa, não do seu chefe, não dos seus amigos, dos seus filhos. Está nas suas mãos a oportunidade de ser equilibrado, de ser pleno, de ser feliz. Pensa nisso. E se você hoje vive um processo de ansiedade, um processo de angústia, procure ajuda. Mas faça a sua parte também, porque não adianta você ir num terapeuta, num treinador comportamental como eu, num coach, num psicólogo, num psiquiatra, se você não fizer a sua parte, se você não cuidar de você. Não adianta você se entupir de remédio se você não cuidar de você, se você não se amar, se você não se perdoar, se você não rir dos seus medos, se você não se divertir das suas fobias. Isso é muito importante. E, gente, eu tenho 2 minutinhos, peço aí, ainda ficou muito conteúdo, né? Guardem aí, só para vocês, se você tem alguma idade, qual é a sua idade emocional, né? Ainda ficou muito, muito, muito conteúdo. Eu prometo a vocês que na próxima semana eu vou trazer o que faltou aqui, que a gente vai precisar de umas 2, 3 ou 4 lives. E para a gente encerrar, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta para mim. Vocês têm alguma pergunta? Oi, Elec, seja bem-vindo. Oi, Carol, que bom que você está aqui. Chegou no finalzinho, mas a gente vai ter o replay. Que pergunta você gostaria de fazer para mim? Fala para mim aqui. Vamos aproveitar esses 2 minutinhos aí, sem ansiedade, para que a gente possa interagir. Que uma hora não parece mais um conteúdo rico, ele acaba que a hora passa de uma forma que a gente nem percebe. Quando a gente faz algo que nós amamos, e aí fica uma dica, gente, fazer algo que nós amamos, fazer algo que nos faz bem, fazer algo altruísta, que para mim isso aqui, contribuir com vocês, ser útil a vocês, isso enche o meu coração de alegria, de serotonina e de endorfina. Que bom, Fábio, fico feliz que na próxima semana a gente vai estar junto. Então, pessoal, eu vou estar encerrando a live para que a gente possa gravar, porque senão ela vai cair. Agradeço, recebam a minha profunda gratidão pelo bem mais precioso que vocês me deram hoje, que foi 1 hora da sua vida. Minha profunda gratidão. Conversem comigo depois, mandem um direct para mim para que eu possa interagir com vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e a minha gratidão para cada um de vocês. Até logo, pessoal!